Talvez você esteja exatamente nessa situação. Você desenhava no papel, desenhava muito bem, ficava tudo muito lindo. Gostava dos seus desenhos, aí comprou um tablet animadão, todo bobo, na hora de usar, não sabia mexer no troço. Abriu o aplicativo pela primeira vez, parece até que você não sabia desenhar. Que doideira, mano. O traço fica estranho, você não entendia nada das ferramentas, não sabe nem pra que serve as camadas. E agora? Aí talvez você comece a pensar que desenho digital não seja pra você. Se isso aconteceu, eu tenho uma boa notícia. O problema provavelmente não é a sua habilidade, o problema é que você não aprendeu a fazer essa transição do desenho tradicional pro desenho digital. Mas seus problemas acabaram, meu camarada. Eu sei como é que é isso porque eu passei exatamente pela mesma coisa. E hoje eu vou te ensinar 3 etapas. 3 etapas que me ensinaram a sair do desenho totalmente perdido para conseguir desenhar com muito mais confiança. E fica até o final. Eu vou te mostrar a configuração exata que eu uso atualmente, que melhorou pra caramba a minha line art, tá? Se eu soubesse disso quando eu comecei, teria economizado meses de frustração. Segredo de curso pago que eu vou ensinar de graça, hein? Etapa 1. Quando a gente sai do papel e vai pro digital, a primeira coisa que a gente faz quando pega um tablet é começar a desenhar. E foi exatamente o que eu fiz. E esse foi exatamente o meu primeiro erro. Porque o aplicativo vem configurado para atender milhões de pessoas, mas o seu jeito de traçar é único. Por exemplo, olha só essa curva de pressão. Dependendo da configuração, você precisa apertar muito para conseguir variar a espessura do traço. Isso deixa tudo mais cansativo. E olha a diferença. Mesma caneta, mesmo tablet, mesmo desenho. O que mudou? Foi apenas a configuração. Outra coisa que ajuda bastante é a estabilização do traço. Mas calma, ela não vai transformar um iniciante no profissional. Mas ela reduz pequenas tremidinhas assim e deixa o traço muito mais fluido e agradável. Ah, e se sua mão ficar apertando a tela sem querer, tu encosta a mão na tela, risca. Encosta a mão na tela, essa palma aqui ó, e fica riscando. Ativa a rejeição de palma. Essa simples configuração já resolve o problema mais comum de quem está começando. Mas agora vem uma verdade que talvez você não queira ouvir. Você pode ter a melhor configuração do mundo, mas ainda assim continua desenhando mal. Porque existe algo muito mais importante, que é a etapa 2. O erro que faz parecer que você piorou desenhando digital. Quando eu comecei a desenhar no tablet, mano, eu tinha certeza que eu tava desenhando pior. Sabe o que aconteceu? Eu tava desenhando pior. Mentira! Mas não era culpa do tablet. Sabe que eu tava tentando desenhar igualzinho eu fazia no papel. Só que o desenho digital tem algumas diferenças. Olha isso, a maioria dos iniciantes usa o punho para trazer firmeza no seu traço. Isso gera algumas linhas boas, mas linhas mais curtas. Acaba dando uma tremida e fica um pouco inseguro. Agora olha a diferença. Quando você começa a usar o braço, as linhas ficam mais alongadas e ficam mais fluidas e mais naturais. Então existe um jeito ideal de posicionar a mão. Claro que isso aqui não é regra para todo mundo, cada um vai encontrar um jeito de traçar melhor. Mas o posicionamento que você coloca a caneta, o posicionamento que você segura a caneta, né, perante a tela, o posicionamento da mão faz diferença no peso do seu traço. Se você fizer apenas 5 minutos por dia de exercício de linhas, daqui a uma semana você já vai notar uma diferença absurda. Ah, e por falar em evolução, muita gente pergunta o tablet que eu uso. O tablet que eu estou usando hoje é o S10 FE Plus para desenhar, mas já desenhei no S6. Mas você pode desenhar no Xiaomi, você pode desenhar no iPad, aquele que for melhor para você. A galera sempre me pergunta isso e também pergunta qual película que eu recomendo. Até qual ponta de caneta que vale a pena comprar. Então eu vou deixar tudo organizadinho na descrição, todos os equipamentos que eu uso. Muito obrigado! Tem link da Shopee e do Mercado Livre de tudo que eu recomendo para você não ter problema na hora de comprar. E se você estiver montando seu setup, você vai economizar bastante pesquisa. Até peça de PC, o PC que eu montei para desenhar, tem a descrição bonitinha para você, que é o ideal para você conseguir fazer desenho com qualidade sem ter problema de travamento. E já que a gente tá falando de acessório, daqui a pouco eu vou te mostrar a configuração exata da estabilização de traço que eu uso. Mas ainda preciso te mostrar a terceira etapa, porque sem isso você vai ficar perdidão na hora de desenhar digital, tanto no PC quanto no tablet. Etapa 3, o segredo que ninguém explica. Fala, não me diga! Quando a pessoa abre pela primeira vez um aplicativo de desenho, seja o Clip Studio, que eu costumo mais usar, Mad Bang, Krita, existem vários softwares para desenho. Alguns são mais complexos, outros são mais completos e por isso mais complicados, tem mais ferramentas. Mas acaba que a sensação é a mesma para o iniciante. É botão para tudo quanto é lado, você não sabe para que serve aquele monte de ferramenta, fica meio confuso. E aí você nem sabe por onde começar. E aí foi que eu descobri uma parada. Os profissionais não desenham melhor porque conhecem mais ferramentas. Eles desenham melhor porque eles têm um processo de criação, um processo de construção do desenho. E aqui tá as camadas com cada etapa. Eu coloco as etapas cada uma numa camada. Então a primeira camada que eu crio é esboço. Eu tenho o meu esboço, deixo nessa primeira camada. Depois eu faço a line art em cima do esboço. Depois da camada de line art, eu coloco uma camada de cor. Tem gente que na camada de cor, ali já faz tudo, né? Na mesma camada você faz iluminação, já faz sombra. Eu gosto de separar. Então eu tenho uma camada para sombras. Ou seja, para cada coisa você vai utilizar um tipo de camada diferente. Se você fizer tudo numa camada só, igual fosse no papel, na hora de apagar você vai ficar meio enrolado, vai ficar meio complicado para você resolver esse problema. Se eu errar alguma coisa ou outra,
eu corrijo em segundos, é muito simples. No digital fica muito mais fácil quando você trabalha com as camadas do jeito certo. Agora pensa tentar corrigir tudo se tivesse numa camada só. Vou apagar uma coisa, apago tudo. Lascou pra refazer tudo de novo. E olha essa ferramenta aqui, ó, varinha mágica. Muita gente ignora isso aqui quando começa, cara. Mas ela sozinha pode economizar horas e horas de trabalho. Porque você clica nela, seleciona um espaço específico que você quer trabalhar sem atingir outra área. Percebe a diferença? Você deixa de gastar energia em tarefas repetitivas e passa a focar só no desenho específico na região que você selecionou, entendeu? Então isso ajuda pra caramba. E como eu prometi no começo, essa é a configuração de estabilização que eu uso atualmente. Não significa que ela vai ser perfeita pra você, mas já é um ótimo ponto de partida. Eu gosto de desenhar nesse formato aqui, mas talvez com o peso da sua mão, você precisa de uma configuração um pouco diferente em relação à estabilização do traço. Então a dica que eu dou, vai testando, imita aí e vai testando por alguns dias. Se precisar fazer algum ajuste, você vai ajustando no processo até você encontrar a melhor configuração para você. Então se você veio do desenho no papel e tá vindo pro tablet, tá vindo pro desenho digital, tá meio perdido, eu quero que você lembre de uma coisa: você não desaprendeu a desenhar, sua habilidade tá em você. Você só tá aprendendo uma ferramenta nova. É igual o cara que pintava lápis de cor, agora tá passando a usar aquarela. Ou o cara pintava com tinta acrílica, tá mudando para tinta óleo. O cara que desenhava só no grafite realista, passando a fazer realismo colorido. É assim, cara, é uma ferramenta a mais. O digital é mais uma ferramenta que você vai explorar para desenvolver sua arte. E isso leva tempo, é normal. Então, configura bem o seu aplicativo, treina o controle de traço, melhora a estabilidade, a firmeza da mão e aprenda um fluxo de trabalho organizado pelas etapas, cada camada fazendo a sua coisa no seu tempo. Só de você fazer isso, você já vai estar na frente da maioria dos iniciantes aí que fica meio perdido, cara. É dica ouro, dica ouro. Agora me conta aqui no comentário, qual é a sua maior dificuldade hoje no desenho digital? Traço, camada, ferramenta, ou simplesmente você nem sabe por onde começar? Eu leio todos os comentários e muitos vídeos desse canal surgem das dúvidas que vocês deixam pra mim. Se você quer aprender desenho digital sem perder meses tentando descobrir tudo sozinho, se inscreve no canal. Porque toda semana eu compartilho coisas que eu gostaria que tivessem me ensinado quando eu comecei. Então é isso, não deixa de se inscrever no canal. Deixa aquele like maneiro que dá aquela moral. Compartilha com seu parceiro que também precisa ouvir essa dica. Valeu, parceiro? Até o próximo vídeo.